Acontece que o Moro já sabia dessa investigação da Polícia Federal há mais de um mês, né? Investigação essa, inclusive, que só está sendo feita graças à autonomia que a Polícia Federal voltou a ter, né, agora sob o governo Lula e sob o Ministério da Justiça do Flávio Dino, coisa que não tinha durante o governo Bolsonaro, né? Bom, Miguel, vamos lá. Outro assunto do dia hoje, né, é a operação da Polícia Federal que desbaratou um plano que teria como alvo algumas autoridades, entre elas, né, o ex-juiz e atual senador Sérgio Moro, além de um policial militar e outros agentes da corporação, né? Essa operação da PF levou à prisão aí algumas pessoas ligadas ao PCC, que teria como objetivo justamente fazer ataques armados contra o ex-juiz Sérgio Moro e outras autoridades. Isso veio, Miguel, justamente no dia seguinte que o Lula fez aquela fala na entrevista ao Brasil 247, em que ele disse que queria ferrar, para não falar palavrão aqui, o Moro quando ele estava na prisão, né? Fala do Lula de quando ele estava na prisão, que ele reproduziu na entrevista, né? Isso, claro, obviamente, vem sendo usado não só pelo Moro, como pela direita, para acusar o Lula, né, de alguma maneira ter ameaçado o Moro e tudo mais. E ontem o Moro, inclusive, foi na CNN falar que esse tipo de declaração do Lula coloca em risco a família dele. Acontece que o Moro já sabia dessa investigação da Polícia Federal há mais de um mês, né? Investigação essa, inclusive, que só está sendo feita graças à autonomia que a Polícia Federal voltou a ter, né, agora sob o governo Lula e sob o Ministério da Justiça do Flávio Dino, coisa que não tinha durante o governo Bolsonaro, né? Portanto, o fato é que a Polícia Federal, durante o governo Lula, claro que ela é independente, que ela tem sua autonomia, mas justamente por poder exercer sua autonomia neste governo, né, a Polícia Federal trabalhou nessa operação que desbaratou um planejamento que tinha como um dos alvos o Moro. Agora o Moro, neste momento, está discursando no Senado, falando sobre isso, né, e tentando, de alguma forma, associar esse planejamento de atacá-lo do PCC ao atual governo, quando, na verdade, é completamente o contrário, né? A Polícia Federal autônoma desse governo pôde desencadear essa operação. Essa narrativa já vem sendo usada de maneira bastante forte pela extrema-direita. Carla Zambelli fez postagem sobre, fez até um meme. Meia-noite, o Lula fala que quer ferrar o Moro. 1 da manhã, a polícia desbarata uma operação, um planejamento do PCC para atacá-lo. Bom, mas o fato é que o ministro da Justiça, Flávio Dino, inclusive, também convocou uma coletiva agora à tarde para falar sobre isso. Ele deve estar falando nesse momento, e ele tem procurado orientar as pessoas a não politizarem esse caso, até porque essa operação da Polícia Federal, essa investigação já dura um tempo, já dura mais de um mês, já tem um período aí, inclusive o próprio Moro sabia que essa investigação estava em curso. Nem para ele chega essa novidade, ele já tinha tido aí sua segurança reforçada, já andava sob escolta e tudo mais, então ele estava ciente dessa operação, então toda e qualquer tentativa até de associar um suposto planejamento para atacá-lo à fala do Lula não faz qualquer sentido, né? Porque essa investigação já estava em curso durante este governo, Miguel e Yara. Olha, eu parabenizo, né, a Polícia Federal, o governo Lula, agora no campo da segurança pública, no campo técnico. Agora, no campo político, é o equivalente à facada, viu, na minha visão. Pro Moro, ele se vitimiza, ele reforça esse discurso punitivista dele, e se a gente for observar nas últimas semanas, houve uma crescente dessa associação de políticos da extrema-direita, de associarem o governo Lula a grupos, né, de crime organizado. Então, a gente tem que estar muito vigilante, porque eu estava ouvindo agora, inclusive, é uma das pautas do dia, né, depois do Copom, parlamentares da extrema-direita, bolsonaristas, já falando em impeachment, porque eles classificam a fala do presidente Lula, uma fala humana, a gente pode até achar que foi inadequado, né, sair da boca de um chefe de Estado, mas existe um contexto no que ele falou,
de que houve um crime de responsabilidade, mesmo com todos os fatos apontando que não existe relação da fala do presidente Lula ontem com a operação deflagrada hoje pela Polícia Federal, é nessa tecla política que eles vão bater. Então, eu acho que a gente inaugura hoje uma nova novela, sabe? A estreia de uma nova novela. Então, a gente tem que ficar muito vigilante. Não vai ser fácil, a gente precisa se mobilizar. Como diz o Berzoini, que foi presidente do PT, disse hoje no Fórum 11h30, o povo brasileiro que defende a democracia tem que estar mobilizado, vigilante. A disputa está em curso, a disputa é política. É muito sério isso, os desdobramentos que isso pode ter, a gente não sabe onde vai parar, porque a grande mídia está dando palco para esse tipo de narrativa, né? Que é uma palavra que eles gostam tanto. Muito bem, isso aí, Yara. É bem perigoso mesmo, né? O próprio Bolsonaro já está liderando esse processo. Ele postou, né? Sem provas, Bolsonaro tenta vincular plano de matar Moro à esquerda. Aí está aí na tela. Ex-presidente Jair Bolsonaro tentou vincular o plano para assassinar o senador Sérgio Moro, da União do Paraná, né? Desarticulado na manhã desta quarta-feira pela Polícia Federal à esquerda. O ex-chefe do Executivo fez uma publicação em suas redes sociais em solidariedade ao ex-ministro da Justiça e juiz da Lava Jato, e sem provas fez uma associação do caso ao assassinato em 2002 do ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel, e a facada contra ele mesmo, em 2018. O Bolsonaro é um irresponsável, né? É uma figura sem qualquer compromisso com a verdade. O Celso Daniel é um caso que já foi fechado, não teve nada a ver com a esquerda, tem até uma série que foi feita, né, já foi exibido na Globoplay, que botou um ponto final nessa história completamente, né? E ele continua com essa, ele fez essa postagem aí no tweet dele, ó, associando ao Celso Daniel, em 2002, Celso Daniel. Que em 2002, Celso Daniel, Bolsonaro? Deixa de ser mentiroso. Em 2018, Jair Bolsonaro, a própria facada dele não teve nada a ver com a esquerda, aquele cara era um maluco, já teve investigação, entendeu? O cara foi filiado ao PSOL no passado, mas não tinha nada a ver com o PSOL. O PSOL vai contratar um cara daquele para matar o Bolsonaro? Pelo amor de Deus. Entendeu? O PSOL é um partido super sério, super responsável. Muita irresponsabilidade, mau caratismo do Bolsonaro. Inacreditável isso, né? Tudo não pode ser só coincidência, né? Isso é uma coincidência. O que uma coisa tem a ver com a outra, meu Deus? Né? Por isso que o pessoal que acha que é ET é bolsonarista. Porque é a mesma vibe. Né, Evan? Mesma vibe, né? Olha essa frase dele, tudo não pode, esse português horroroso, tudo não pode ser só coincidência. Como se a Polícia Federal tivesse feito essa operação hoje, né, à revelia do Lula, né, como se o Lula realmente desejasse que o Moro sofresse algum tipo de ataque e a Polícia Federal tivesse feito essa investigação e desbaratado esse planejamento à revelia do presidente Lula, né? Não faz sentido algum, né, o que ele está falando e o que outros aliados aí estão dizendo, tentando relacionar esses casos. Né? Mas, infelizmente, eu acho que esse povo não tem nenhum compromisso com o fato, Ivan e Miguel. Eles têm compromisso com as versões malucadas dele da verdade. E agora, pode ver, a gente vai viver uma novela por conta disso, porque não vão parar. Isso aí é o que vai dar o tom agora, inclusive para abafar o caso das joias das Arábias. Exato. Não, mas olha só, sobre o Lula, o pessoal está comentando aqui, né? Claro que foi inadequado, né? O próprio Lula percebeu isso, tanto que logo que ele falou, ele brincou, pode apagar essa palavra? Só que o Lula, ele foi vítima desse processo. O Lula aqui é a vítima, não foi o Moro que foi preso 600 dias. Né? Não foi o Moro que perdeu a mulher por desgosto. Não foi o Moro que não pôde visitar o filho, visitar o enterro do neto. Né? Não foi o Moro que ficou lá numa masmorra preso sem provas. Né? Então o Lula ele estava lembrando um fato quando ele estava preso, com muita raiva, preso, como qualquer ser humano ficaria preso, um cara inocente, preso, olhando para o teto, ele chorou, e aí ele falou como ele estava naquela época.
né? Ele falou como ele se sentia, ele estava com muita raiva, né? Ele já falou isso várias vezes, tanto que hoje ele fala, como presidente da República, não haja com vingança, não haja com nenhum tipo de raiva, né? Tanto que ele está aí fazendo aliança com os políticos que apoiaram a prisão dele, que apoiaram o impeachment. O Lula é tranquilo, é o cara mais pacífico do mundo, né? Aí eu botei aqui a postagem do Christian Lynch, né? Que eu sigo no Twitter, eu gosto muito dele. Não vou comentar a canalice fascista de associador do Lula por ter a família destruída por Moro à conspiração para tentar matá-lo ou extorquí-lo. Por atos praticados, aliás, quando Moro era ministro do Bolsonaro, né? Vai ver favorecer o interesse dos milicianos contra o PCC, né? A treta aí entre o Moro e a bandidagem é o problema do Moro, não tem nada a ver com Lula, né? Não tem nada a ver com Lula. O Moro está aí, ele foi ministro do miliciano, né? Então, se tem alguma treta entre a milícia e o PCC, não tem nada a ver com Lula isso, né? A Polícia Federal é subordinada ao Lula, é que salvou a vida dele. Então, o Moro tinha que agradecer ao Lula, né, por salvar a vida dele, por oferecer segurança para ele, né? Que o Lula é da paz, o campo progressista não quer violência. Quem é que... E o próprio Moro, por exemplo, tem uma notícia aqui, ó. Olha como esse Moro é burro. Aqui, ó. Ó, Ivan. Sérgio Moro diz que vai propor criminalizar planejamento de atentados contra autoridades públicas, né? Esse cara é muito burro, ele quer cometer crime, né? Vou proibir o crime no Brasil. É isso. Ele quer proibir o crime no Brasil. Tá certo. Ele só fala merda, esse cara, né? É inacreditável, né? O Sérgio Moro vai... isso é interessante também, que quando ele entra em detalhes, eles próprios se enrolam, né? Afirmou que vai sugerir a criminalização do planejamento de atentados contra autoridades públicas. É um absurdo, por exemplo, a polícia descobrir que alguém está querendo matar uma autoridade pública e ela tem que esperar o crime começar para poder reagir. É burro, né? Porque se a polícia tiver algum indício real, não for só um maluquinho de internet falando merda, claro que ela pode prender o cara. Tem vários instrumentos para isso. O Moro é muito burro,